Estamos de volta com o programa Retratos, hoje conversando com Miriam Christos. Miriam, no primeiro bloco nós dedicamos um bom tempo a conversar sobre a sua carreira como jornalista, né? Foram mais de 40 anos dedicados a essa atividade e agora você está dando prosseguimento a ela, inclusive lançando recentemente aqui, né? Você estreou recentemente aqui na TV Horizonte o seu programa, né? O Conversa com Miriam Christos. Queria que você falasse um pouco dessa sua nova experiência e sobre a proposta do programa. Interessante. Em primeiro lugar, são 40 anos dedicados ao jornalismo, mas assim, 10 anos à prática jornalística e 26 anos ensinando telejornalismo na universidade. Sim. E com um freelance ou outro aqui e ali, né? Eu Certo. retomo agora, eu considero que eu estou voltando para a tribo, sabe? Esse programa é a minha volta para a tribo, é um Seja momento bem-vinda. muito bom da minha vida, porque eu gosto tanto, né? Então, agora eu vou poder exercer novamente o jornalismo na prática, na minha prática, né? Sim. O programa Conversa com Miriam Christos, esse nome, ele tem esse nome porque ele me dá uma liberdade muito grande, uma variedade de entrevistados. Quer dizer, a princípio é como se eu pudesse chamar quem eu quiser, no sentido assim, pessoas que eu considero interessantes, que têm histórias de vida interessantes e com um leve tom, talvez um pouco edificante. Sim. Edificante no sentido assim, até o original da palavra, que vem lá da Idade Média, que eles consideravam que era tudo aquilo que ajudava o homem a ascender como a Deus. Não é exatamente isso, né? O programa, não tem caráter religioso, mas é um pouco pessoas que têm exemplos de vida que, quem sabe, possam fazer a gente olhar a vida de uma forma diferente, de um ângulo diferente. Sim. Então, por exemplo, o primeiro entrevistado, que já foi ao ar, o professor Reinaldo Marx, ele é professor de literatura, ele é um grande doutor, ele é conhecedor de literatura, mas ele na universidade, na UFMG, ele é conhecido principalmente porque ele é uma pessoa de um tratamento muito afável com as outras pessoas. Eu já tive a experiência, por exemplo, de numa banca ser arguida por ele, a felicidade de ser arguida por ele, com todo o rigor intelectual que o momento exigia, mas ao mesmo tempo com todo o respeito, com toda afeto que uma gentileza que um colega pode ter com outro. E isso ele faz sempre. Então, ele na universidade ele é conhecido por essa perspectiva ética. Sim. Ao mesmo tempo, ele tem tão necessária nos dias de hoje, especialmente, tão né? necessária, né? As pessoas, não sei, estão tão estressadas, tem hora que estão tão verdade. nervosas, tão ariscas e agressivas, né? É Então, verdade, assim, é verdade. ele, com todas as dificuldades da vida dele, ele tem 2 meninos com síndrome de Down, e a gente abordou, por exemplo, essa questão no ângulo do respeito à diferença. Não só do acolhimento generoso, da caridade, não, é o aspecto político, por exemplo. O respeito à diferença é fundamental. Você tem que se colocar no lugar do outro, seja ele negro, mulher, criança, pobre, rico. Seja ele quem for. Seja quem for. Sim. E tentar pensar, tentar sentir o que aquele ser humano está sentindo. Então, assim, esse é o tom. Pessoas que tragam alguma coisa de inusitado, de instigante para a nossa vida. Sejam elas pessoas conhecidas ou não, estejam elas expostas ou não na mídia. E a minha tentativa é resgatar um pouco essa minha experiência de vida, que pode não ser tão rica quanto de outras pessoas, mas eu acredito que eu tive uma variedade de experiências, né? Como atriz, como feminista, como movimento de defesa dos animais, como você disse. Eu quero acreditar que tudo isso pode convergir para um diálogo de bom nível e, ao mesmo tempo, num tom coloquial, que não seja meramente uma coisa distante de pergunta e resposta. Então, é por aí. A proposta é essa. Maravilha. Como eu disse no início, seja bem-vinda. Obrigada. Eu queria agora abordar uma outra questão que, para você, na sua história de vida, também é muito importante. Você se diz uma mulher feminista, não é? E tem se engajado em várias ações em defesa dos direitos da mulher. Eu queria saber de você quando e como você despertou para essa causa feminista. Olha, a causa feminista, a ideia de que nós mulheres temos direitos que nos estão sendo sonegados, eu tenho há muito tempo, talvez com 14, 15 anos, por influência da minha irmã, que já faleceu, mas que era uma feminista, avant la lettre, uma feminista, assim, na sua atitude, no dia a dia, né? Nos anos 60, ela já era uma mulher que exigia
um certo tratamento diferenciado, né? Agora, Estava sintonizada com o seu tempo, né? Porque 60 naquela e pouco não década tinha ainda nada, sabe? Assim, mas ela era uma foi uma mulher que década de tinha. revoluções, de pensamentos novos, né? De Mas ela era uma mulher de questionamentos. classe média, normal, entendeu? Não era uma intelectual, assim, mas ela tinha essa noção muito clara que ela tinha que ser respeitada Uhum. enquanto mulher, no seu desejo, no respeito ao trato, né? Agora, feminismo enquanto movimento político, eu tenho a impressão que lá pelos 19, 20 anos, quando eu comecei a ler Beth Friedan, Alexandra Kollontai, que é uma feminista russa, né? Aham. Então, em 75, que foi o Ano Internacional da Mulher, nós nos reunimos, um grupo de mulheres jornalistas daqui, Beth Fleury, Beth Cataldo e outras pessoas, e resolvemos que íamos fazer um grupo de estudos que fosse uma espécie de referência em Belo Horizonte. E aí foi o que aconteceu. Nós passamos um bom tempo lendo Origem da Propriedade Privada, do Engels, e Belotti, que também denunciava que desde a maternidade a expectativa em relação a um menino e uma menina já começa a ser diferentes, né? Havia aquela ideia que se for uma barriga pontuda é menino, se for barriga redonda, se Eu já ouvi movimentar, várias vezes isso também. se movimentar muito é porque é menino, se for mais paradinha é porque é menina. Então, assim, certas coisas que já vão criando um ambiente um tanto quanto inóspito para aquela criança que vai nascer. Aí nós criamos realmente um movimento feminista em Belo Horizonte, teve essa primeira fase em 75, nós ficamos uns 4, 5 anos juntas, depois nos dispersamos, e depois, novamente, em 80, nós tornamos a agir por ocasião da morte de Heloísa Ballesteros e Regina Souza Rocha, que são duas mulheres de classe alta que foram mortas por seus maridos no intervalo de 2 semanas. Então, jornalisticamente, nós percebemos que ali havia um gancho. Então, nós fizemos uma grande manifestação na Igreja São José contra a violência contra as mulheres, resultou no slogan Quem Ama Não Mata, né, um slogan internacional, e desse movimento surgiram as delegacias de mulheres. Então eu olho para trás e tenho muito orgulho dessa nossa luta, que continua até hoje e agora está tendo um revival, né? Muito interessante das neofeministas, eu fico muito feliz com isso. Ah, que maravilha. E você percebeu nesse processo de vocês, de engajamento, que a repercussão social desse movimento era o que vocês esperavam, superou as expectativas ou ainda tem muita coisa a ser trabalhada? Não, é um tanto quanto frustrante, por um lado. O tempo histórico é um tempo muito longo, então você tem que pensar que as coisas mudam, mas muito devagar, e às vezes elas retrocedem também. Por exemplo, esse projeto de lei do Cunha, por exemplo, é uma ameaça de retrocesso muito grande. Sim. Certos direitos que foram adquiridos e, de repente, ele está querendo andar para trás com eles, né? Que é o que está levando as mulheres às ruas, né? Então, acho que nós achávamos que a gente ia mudar mais o mundo, mais. E a gente mudou algumas coisas, mas já teve uma feminista inglesa, Juliette Mitchell, que ela disse: a luta das mulheres é a mais longa das lutas. E talvez seja mesmo, sabe? E é constante, né? É constante. Enquanto eu estou falando aqui, muito satisfeita das conquistas, nesse momento uma mulher está sendo espancada, outra está sendo morta, no Oriente estão acontecendo coisas bárbaras. Então, assim, é tudo ao mesmo tempo, a vida é isso, né? Então, falta muito, muito, e acho que nem sei se um dia nós teremos, quem sabe, essa igualdade utópica, Mas né? é importante que esses valores sejam sempre buscados, né? Esses valores de justiça, de igualdade, Isso, sem não é? desanimar, né? Sem. Porque, é como Tem eu que te ter disse, determinação para poder porque é o transformar tempo as coisas, histórico. O né? tempo É histórico verdade. ele é muito longo, mas você tem que ter a tal da paciência histórica, se não É me engano, era verdade. Marx É que falava verdade. isso. E quando a gente perde paciência, a gente fica meio infeliz, sabe? Sem Assim, não é dúvida. bom. A gente tem que continuar lutando, né? Pelo que a gente acredita. Por falar em lutar pelo que se acredita, tem uma outra grande ação da sua vida, que é a defesa dos direitos dos animais também, não é? E você está ligado, inclusive, a uma ONG, Basta Adotar, que já promoveu a adoção de mais de 600 animais aqui em Belo Horizonte. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, sobre Olha, essa questão e como que as pessoas veem esse tipo de ação. Elas são solidárias, elas estão apoiando, enfim, como que elas têm se posicionado nesse sentido? Olha, essa luta eu costumo brincar que é a minha última luta, né? Que eu não sei se eu tenho energia e vida para me engajar em mais outras causas, mas já tem alguns anos, já deve ter quase 10 anos que eu estou envolvida nela. E é você lutar por aqueles que não falam, porque se as mulheres são prejudicadas, os animais muito Sim. mais. A situação dos
Cavalos, por exemplo, é uma coisa que as pessoas têm que começar a pensar. Um dia desse nós resgatamos, por exemplo, uma égua que estava abandonada numa estrada aí qualquer. Quer dizer, ela tem 16 anos, ela trabalhou para alguém durante 16 anos e Sim. foi abandonada, ferida, maltratada, cega de um olho. Nós resgatamos, ela foi operada no Hospital Veterinário da UFMG, de graça, que os médicos fizeram isso. E agora nós vamos poder dar para a Hannah os últimos anos da vida dela em sossego, numa ONG que tem um sítio. Então, para mim, se eu tivesse na minha vida toda salvado esse cavalo, eu já estaria satisfeita, junto com os meus amigos que fizeram isso, né? Então, é isso, quer dizer, os animais eles são muito indefesos. O Derrida falava que o animal é o nosso absolutamente outro. Se a gente pensa em respeitar a diferença dos animais é muito maior ainda. Então, é uma luta, mais uma luta longa que eu sei que eu tenho que ter paciência. Miriam, nós vamos fazer uma nova interrupção na nossa conversa para mais um intervalo. Mas não saiam daí que voltamos logo logo com Miriam Christus.